seja, tipo, 20 anos é mais do que o Guilherme de Pádua pegou por ter matado a Daniela lá. Ou seja, é um absurdo isso. Não, É. não, e sem falar que, olha só que uma coisa que eu descobri. Não sei se vocês lembram de um casal que teve um filho que tinha uma doença lá, que teve que movimentar uma galera para fazer doações, porque o tratamento da doença era milionário. Não sei se alguém aqui se lembra desse caso, que aconteceu lá em Santa Catarina, se eu não me engano. Aí, logo depois, descobriram que o casal estava pegando parte desse dinheiro para alguns luxos que não tinham relação com o tratamento do bebê, entendeu? Ok, temos um caso aí de um certo desvio de dinheiro e tal, mas vocês acreditam que agora eu fiquei sabendo que esse caso foi julgado e estão cobrando uma penitência desse casal maior do que Suzane von Richthofen e os Nardones. É. Ou seja, isso porque uma coisa que eu aprendi com esse caso da Daniela é que, por exemplo, crime contra a vida nunca foi muito bem o problema dessa gente, entendeu? O problema é as leis são muito mais duras quando o crime é patrimonial. Tanto é que naquela época da Daniela, em 92, crime de assassinato, qualquer coisa assim, não era hediondo. Por pior que pareça o assassinato, não era crime hediondo. Só era crime hediondo se ela tivesse sido sequestrada com fins financeiros, aqueles crimes assim, tipo, eu sequestro alguém, daí eu digo, olha, eu tô aqui com a sua filha, não sei o quê, se você não me der tantos mil aí, eu não vou desenrolar aqui a tua filha de Uhum. volta, entendeu? Então, isso era considerado hediondo, porque você estava cometendo um crime contra o patrimônio de alguém. Não interessa, ou seja, Mas é agora aquela você coisa, vê né? O que tem Estado ele vê toda o uma. corpo da mulher como patrimônio dele. O quê? É. Nesse sentido. O Estado vê o corpo da mulher como patrimônio dele, como uma propriedade privada, seja do marido, seja da igreja, seja do próprio Estado. Pois é, Quando exatamente. coloca lei Inclusive, para eu acho regular, que. Inclusive, num dos vídeos que eu gravei falando sobre essa questão, principalmente quando eu falei da morte do irmão do Nelson Rodrigues, no vídeo que eu falei sobre o caso da Silvia. é, Bem, tem um caso lá da Silvia, que era uma feminista, socialista, que matou o irmão do Nelson Rodrigues, né? E na época houve o Nelson Rodrigues era filho do dono de um jornal chamado Crítica, e o pessoal fez uma página inteira fazendo fofoca do porquê que a Silvia, Silvia Timbal, o nome dela, por que a Silvia se divorciou do marido dela. E começou a espalhar uma fake news, ou seja, isso em 1900 e alguma coisa, lá no início do século, né? Eu acho que nos anos 20 isso aconteceu.
Aí o que acontece? A Silvia foi associado que ela teve um caso com um médico, que inclusive o médico também era famoso, que ele era inclusive o criador da famosa radiografia que recebe o nome dele de Abreografia, porque o sobrenome dele era Abreu. E o marido dela também era um médico conhecido da época. E o pessoal falando motivos do desquite da Silvia. Porque o problema é que desquite, eu descobri depois uma diferença básica entre desquite e divórcio, é que você se desquita de uma pessoa, você ganha o direito de morar numa outra casa diferente do marido. Mas o marido continua tendo direito sobre você. Olha. Isso só foi resolvido nos anos 70. Recente, né? Se você parar para pensar, né? Isso aqui no Muito Brasil, né? recente. Porque É em como outros você. lugares o divórcio já estava aí há trocentos anos. Inclusive na religião judaica, islâmica, em várias religiões antigas, divórcio já existia. Bom, gente, eu vou continuar aqui lendo. Então ele fala aqui. Vai. Em 21 de março deste ano, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução proibindo médicos de realizarem a técnica clínica de assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas nos casos de aborto legal já previstos em lei. A norma, contudo, foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal em maio deste ano. A decisão, na época, motivou uma onda de conteúdos desinformativos com publicações que distorciam ou deixavam de fora explicações técnicas sobre os procedimentos com o intuito de manipular a opinião pública. Sobre isso, é muito comum você ver assim, o pessoal fazendo discurso, mostrando assim uma réplica de um feto. Assim, é como se, por exemplo, aquele feto fosse um feto recém-fecundado, que na realidade não é. Ou seja, ainda na fase embrionária, ou seja, o pessoal já está dizendo que aquilo ali já tem um formatinho de bebê, não sei o quê, enquanto que é só um treco parecendo assim um cacho de uva, de célula, alguma coisa assim, sabe? Então tem muita desinformação em relação, porque o pessoal coloca assim, daí fica fazendo aqueles apelos emocionais, olha só como é que é o tamanho de um bebê de 3 meses de gestação, não sei o quê. Daí, ou seja... Quando é bebê, é feto ou embrião, né? É feto. Falando em feto, gente, não bebam Pepsi Cola, tá? O Olavo de Carvalho já alertou a gente. Tu tem que mandar essa, meu Deus. Tu tem que mandar essa. O grande filósofo Ovolo de Caralho, né? Ele já alertou a gente para não beber Pepsi Cola aí, né? Porque, segundo ele, né? Aí na cabeça dele, que eu não sei de onde ele tirou essa informação. Eu até começo a ver ele tossindo toda hora, fumando aquele cigarro cheio de fumaceira lá.